Começamos, né? Outra vez. O quê? Começamos outra vez. E o que temos hoje, Yahushua? Saudades. Porque o que, Yahushua? Vai balançar, vai sacudir. Quando uma hora passar, vai abalar, vai abrasar, vai derreter. O quê? Quando uma hora passar na avenida. Quando uma hora passar na avenida desta vida, desta terra, vai acontecer o quê? Vai abalar, vai sacudir. E o que temos para amanhã? Saudade. De que, Yahushua? De mim. Por quê? Das minhas palavras que falo agora. Amanhã tu terás o quê? Saudade. Então vamos lá. O que você tem hoje, Yahushua? Eu tenho a minha coroa, que eu vou fazer com ela. Essa coroa, ela vem de onde? Vem de Ben-Almin. Vem de Ben-Almin, essa coroa. E o que mais que você tem? Eu tenho meus dois molarim. A cheirosinha do campo. Quais são elas, Yahushua? Meus dois malas de Al-Hudá, a minha esquerda e a minha direita. O que é? A minha Al-Hudá, a cheirosinha. Que delícia. Ah, que delícia. Eu não apanhei, ela despencou. Aí eu apanhei. E coloquei aonde? Nos meus cabelos, atrás da minha orelha. Ou da esquerda, o molarim da esquerda e o molarim da direita. Eu tenho dois molarim, um à direita e outro à esquerda, né? Sempre estão comigo. Aí eu coloco aqui atrás da minha orelha. O que mais nós temos, Yahushua? Aí, no suprimento alimentício para Yahshuru, tenho esses dois molarim que eu dispenso também a todo o meu Yahshuru. Eu os envio a todo o meu Yahshuru, meu povo. E vamos fazer com esse carmesim. Vamos fazer com essa túnica carmesim. A túnica de Al-Husaf. Eu vou envolver essa terra com a minha túnica. Tu verás. Onde você estiver, tu verás o envolvimento que eu faço em toda a terra. Tu sentirás. E o que mais nós temos para hoje, Yahushua? Nós temos um anu, um verde. Vamos colocar o verde, né? O verde. Quantos anu nós já temos lá, Yahushua, na sua coroa? Nós temos... Começamos... Eu trouxe ela para cima porque ela estava escondida. Começamos com a cor preta. Ela foi a primeira porque ela foi a sustentação de toda a terra. Com a sua mão de obra, né? Escravizada, né? Uma covardia. E até o tempo de hoje são massacrados, né? Mas haverá mudança, viu? Eu digo, a cor preta, os pretos e as pretas. Eu não sei como que está a situação real de vocês, né? Mas vocês têm um grande rei, sou eu, Yahushua. E eu sei que muitos aí, por eu ter vindo nos meus pigmentos dessa cor, né, avermelhado, muitos podem ter preconceito de mim, né, e falar assim, não, mas o Messias tinha que ser preta. Ok? Não vou contender com vocês, mas eu sou o grande rei de vocês. Se vocês não me reconhecem, eu os reconheço como meu povo. Ela estava por último aqui, né? Foi a primeira, né? Aí eu trouxe para cima para mostrar ela. Mas ela é a primeira aqui, ó. A sustentação de toda a terra. Vem da cor preta. Até o tempo de hoje.
Não adianta, é a resistência que vencerá por último. Quando voltarem os seus olhos a mim, eu derrubo todos os teus inimigos aí na África. Todos aí na África. Eu quebro toda a idolatria aí, toda maldade e perversidade e toda corrupção que existe aí. Eu coloco vocês em liberdade. Ainda coloco a planta dos meus pés aí, no continente Azanharro. Coloca a planta dos meus pés aí. Aí eu vou dizer, vai abalar, vai sacudir. Quando o maior em Azanharro andar, vai balançar, vai estremecer a toda a terra ela vai balançar. Quando a planta dos meus pés tocar aí, para botar para fora esse perverso espírito do erro e do engano e da lascívia e da usura que está aí. Esse vassalo ocidental que está aí a governar. Sai um, coloca outro. Eu vou aí. Eu quero ver quem pode mais. Quando ele der ordem para o exército dele, eu vou olhar para toda a tropa africana de Azanharro e falar assim, vocês é por mim ou por ele? Eles dizem, somos por ti, ó Rússia. Botai a mão nesse incircunciso aí e lançai no fogo. Pronto, vocês estão em liberdade. Aí é a nova terra, a nova Damanharro. Aí eu troco o nome, África, Azanharro, Rodishua. Eu quero ver o sorriso estampado no vosso rosto com muita dança e muita alegria. E muito balanço para nós comemorarmos a retomada da liberdade. Então tá aqui. Depois eu coloco qual, hein? Eu não lembro a sequência aqui, né? Mas me parece que depois eu coloquei, foi este, né? O azul, né? O lilás, não foi? O lilás. Vou pegar com a minha mão aqui para não atrapalhar aqui. Depois eu coloquei o lilás, né? Parece que foi o lilás. O lilás. Depois... Não, o lilás foi o terceiro. Esse aqui, ó. Esse brilhante aqui, de cor avermelhado, né? Meus pés de bronze, né? Meus pés de bronze. Aqui, verdadeiramente, né? É o Senhor Maial. Aqui é toda a terra. A preta é toda a terra. Aqui é o Senhor Maial. Representa a água. O bronze são os metais. Todo tipo de metais e minerais está aqui. O ouro, a prata. Todo tipo de metal precioso e metal condutor de eletricidade e mineral. Tudo está aqui, ó. O reino mineral, né? Que é o reino aquático. Aqui é o reino humano. Aqui é quem? O vermelho. Aqui representa o quê? A resistência, a guerra, a luta por liberdade e por direitos iguais. É o vermelho, é o sangue. O sangue de quem? Meu e do meu povo. Qual é o seu povo? Os que acreditam a mim. Esse é o meu povo. E pronto, não tem conversa. E aqui é a vida, é a clorofila, que mesmo sendo verde as suas folhas, ela produz um fruto bem gostoso, bem pretinho, bem roxinho, uma amora, mas bem roxinha, tanto do campo, aquela que tem bastante espinho, e como as outras que não tem espinho. Aquela origem nativa, ela é verde, meio marronzada, mas dá um fruto, ele começa verde, o fruto, todo fruto começa verde, né? Ele vai escurecendo, né? Aí, o fruto começa uma flor, um galinho, uma flor, aí vem o frutinho verdinho, aí esse verdinho, ele vai ficando rosa, avermelhado e depois roxinho, bem pretinho, aí tá no ponto de colher.
e está no ponto a colheita em Azanhahu, em toda a África. Eu vou executar a colheita aí. A minha colheita, ela é bem diferente, tá? Eu colho o que é meu, e o que não é meu, simplesmente é o fogo. Não adianta mais. Não deu fruto. Não serve para nada. Né? Não serve para nada. Não serve. Não vai brotar outra vez. Então eu coloco ele aqui. Eu coloco ele aqui para não pesar tanto, né? O que temos para hoje, Augusto? Saudade de quê? De África livre. Azanhahu, né? A África é o mundo... a África, o Ocidente escravizou a África para colocar a gente lá, né? África do Norte, não é isso? África do Norte, né? Implantar o seu sistema religioso, né? E massacrou o povo. E depois que implantou o sistema religioso, não adiantou nada, eles continuam massacrando. E colocou um povo do Norte para brigar com o Sul. Ó, os africanos que estão no Norte, Azanhahu, é para respeitar eles. Eles estão aí primeiro. Se não for respeitar eles, que se saiam os que chegaram depois, por favor. Eu quero ordem aí. Tá? Porque na realidade, a África são todos irmãos. Os que não são irmãos são os intrusos, os escravocratas. E os africanos que estão se vendendo para escravizar o seu povo, para entregar a sua riqueza ao inimigo, se saia daí. Eu não vou ter piedade nem benevolência da corrupção. A corrupção será totalmente exterminada. Um lugar rico desse, onde pode existir necessidade de alguma coisa? Mentira. Algo está muito errado. Vamos lá, dar continuidade a isso. Podemos começar. Depois dessa exortação bem firme, vamos, sem muita delonga, sem muita espera e sem muita demora, vamos dar início a mais uma corrida. Essa corrida, a corrida 52 de 5 km, não? Vamos correr 50 km, né? E o tempo máximo dela será em 2 horas. Você tem 2 horas para correr esses 5 km hoje. É muito, né, Rússia? É muito. Mas só que o percalço, ele não é tão simples, Rússia. São 5 km cheios de espinho, é pedra. Tem barricada, tem barreira, tem montanha, tem rio para atravessar, tem mar, tem inimigos para derrubar, tem exército. Você tem 2 horas aí, Rússia. Exatamente 2 horas. Se você conseguir antes, ok. Mas se der 2 horas, você perdeu. Essa é a condição dessa guerra de hoje. No 53 é essa. O exílio 53 o exílio 52 é essa. Determinação é essa do comando geral. Sentido? Sentido! Yashurul! Marcha! É mister saber mesmo a Emet a respeito do Chuan correto, do Abi e do Rabor, criadores, porque tem muitos nomes parecidos com Yahu, Abi e Yahu Rabor, ou Yahu grande, Abu, pai de muitas nações, e Yahushua, o filho de muitas nações, porque tudo está colocado debaixo dos meus pés pelo grande Ruha, Elohim, pelo vento. E depois de tudo estar debaixo dos meus pés, eu devolvo ao Ruha. Eu digo ao Ruha, todo rodaial a ti, Ruha, Espírito,
io ti revolverei, eterno, vento, é o vetor que circula em todas as direções dessa terra, é a física aplicada, é a mecânica aplicada, a mecânica técnica, e uma química bem orgânica para engolir a química inorgânica e fazer a terra pulsar de alegria e de vida. A terra será verdadeiramente verde outra vez e cheia de frutos. Aí eu entrego tudo tu me deste. Derrubaste todos os meus inimigos, todos os impérios, os vassalos da criação, que se venderam por um prato de lentilha, porque quiseram, né? Comia muita carne, caçador ao extremo, só carne, carne, carne. Quando ele sentiu o cheiro verdadeiramente da comida que faz bem ao organismo, ele pulou e gritou, eu quero essa comida. Ele não estava acostumado, né? Só carne, só sangue, só matando, só carne, só sangue, só acumulando bens e riqueza. Aí preparei para ele um prato da melhor culinária que existe na horta. Vem cá, come e bebe. Você vai comer o prato que você nunca comeu na sua vida. Você perdeu seu tempo todinho com essa sua arrogância, pensando que a vida estava no bico da sua flecha, da tua lança. Agora vem cá, come aqui, bebe. Eu vou te contar. Eu nunca alcei a minha espada nem a minha flecha para caçar. Mas com muita alegria eu semeei na terra boas coisas e vem cá comer do que você nunca comeu. Eu tenho que te alimentar. Você está morto, quase à morte. Não está quase à morte porque você sentiu o cheiro dos vapores, dos legumes, das hortaliças que eu fiz. Te sustentou até aqui. Come e bebe, mas isso tem um preço. Qual é o preço? O preço é o seguinte: eu plantei, eu arei, eu cuidei, eu fiz com todo carinho para você, mas eu quero uma coisa que você não está dando valor, porque nas suas mãos não terá utilidade. Eu quero a sua primogenitura. Eu quero que recaia sobre mim a condição de levar o nome de Yahushua a toda a terra. A minha fome é tanta que eu nem me importo com isso, porque pegue esse seu serviço. Eu vou comer aqui e vou descansar e volto para caçar. E você fica com essa progenitura. De que me servirá essa progenitura se eu tenho tudo? Ok. Palavra de homem. Não adianta arrepender. Porque você vai viver mediante isso. Porque senão você morreria. E muitos pensam que Yashuru era covarde, né? Covarde nada. Ele enfrentou um gigante. E não daria comida para ele se não desse a progenitura. Não foi trapaça e não foi nada. Foi um acordo. Foi uma aliança que fizeram. Eu te mantenho em vida porque tu está na minha mão. Você está à beira de morte. E tu me dá a progenitura. Que ainda tenho que lutar por ela. Ainda tenho que vencer o meu Abi, o Yaltzak. Porque ele não tem a revelação que eu tenho. Porque o
me tocou na minha coxa. E ele apareceu para mim em visão e disse que verdadeiramente eu sou a nação eleita e escolhida. E não está em ti levar o nome de Yahushua. É em mim que se cumpre essa palavra. E foi assim. Já não preocupava mesmo com as coisas eternas, só com as coisas desse mundo. E eu estava preocupado com as coisas eternas. E foi firme no que eu queria. E enfrentei Yahutzak. E venci também. Venci o filho e venci o pai. Para que verdadeiramente houvesse benevolência sobre eles em tempos futuros. Para que a Shuolem, a salvação verdadeiramente viesse de mim, dos meus lombos. Até chegar no aparecimento do maior Yahushua. Aquele em cujos lombos está toda a responsabilidade de conduzir Yahushua, de guiar o seu povo à morada eterna. Sim. Come e bebe. Tá aí o prato e tá aí as frutas para você. Aí um belo guisado para você. E não se fala mais nisso. Então é isso. O teor da conversa foi essa. Não tem enganador ali não. Tem um homem sincero. Enganador não. É um homem que me conhece. Então vamos lá, né? Vamos continuar. Não pode parar. Não pode parar. Porque se você não vem a mim, eu posso até te buscar. Mas você tem que comigo estar. Para onde eu andar, você se alegrar. E não se perder. Para ninguém te matar e nem te roubar. Para que nos seus lábios um cântico possa sempre estar. E ao rosto. Vamos lá. Então aí não tem muita conversa, né? Eu trouxe o meu filho, é pronto. Ele chorou e acabou. Depositei no lombo dele a Belhut Yahushua. Não tem muito mistério a palavra, né? Yahu, Abiud, pai grande de muitas nações. Quem é muitas nações? Yahushua. Yahushua é muitas nações? Muitas nações, né? Eu tenho 27 nações. O mundo tem quantas nações? Quantos países tem? Vou reduzir tudo isso aí. Eu quero só as minhas nações na Terra. Acaba. As outras nações será uma grande multidão. Deverá ser guiada pelas minhas 27 nações. Para que possam chegar nas 70 nações. Em toda a extensão do cosmos e da Terra. 70 nações que eu tenho no cosmos. E eu trouxe para cá. Tá? Não adianta. Eu levei para o cosmos. Já vem do cosmos para cá. Então,
o mundo ele vai se contorcer em dores, ele vai se apertar daqui e dali e vai me dar 70 nações. São os meus 70 alcanhar. Eu tenho 70 nações, toda a terra. Já determinei 27 em todo o Oriente, né? Na Ásia ali. 27. Aqui em Brasil, só no Brasil, meu show são 27 nações e pronto. Né? 26 nações com administração 27. Ali no Ocidente, né? E toda a Ásia. Tá tudo ali, Ocidente, Ásia, África, né? Azanhahu. Mais 27 nações. Que são 26, mais a administração 144 mil. E o restante das nações, né? São 18 nações, né? 52 mais 18 dá 70. Parece que a conta é essa, né? Parece que me valeu muito ter sentado naqueles bancos de escola que eu aprendi a somar, multiplicar e dividir. Isso basta. Eu sei lidar com os algoritmos, com os logaritmos, com os números, com as inversões, com as potências numéricas. Então, aí, tá? Muito obrigado, todo rodaial aos professores, aos mestres que perderam o seu tempo comigo, né? Me ensinando aquilo que eu necessitava para dar continuidade a essa tarefa. Todo rodaial a vocês, onde vocês estiverem. Até os mais chatos professores, os mais pelinha, os de pescoço, muito obrigado, porque vocês também, eu tinha que passar por tudo, né? Tinha que passar por tudo. Para quê, né? Tinha um professor que me dava falta, eu dentro de sala de aula. Eu falei assim, mas tá errado, não. Você tá me dando falta, eu tô aqui dentro. Aí tomava falta, né? Tomava bomba por falta, né? Eu falei assim, mas esse negócio tá errado aí. E essas aulas aí eu participei. Foram aulas seguidas, né? Parece que foram 2 aulas. Exatamente nessas 2 faltas que eu tomei bomba, né? Por frequência, né? Aí eu falei assim, não, eu tava aqui. O que você deu hoje? Eu conversei com a professora, ela não cedeu, manteve a falta. Né? Ela manteve a falta. Eu falei assim, aqui eu trabalho, aqui eu tive aqui hoje, ó. Eu saí do serviço mais cedo para pegar essas aulas e peguei, assisti essas 2 aulas. Ele tá aqui, ó. Essas 2 faltas aí eu não vou tomar, porque eu tava aqui. Eu assisti. Eu faltava muitas vezes, porque eu trabalhava, não tinha jeito, chegava atrasado, tomava falta, né? Aí, mas essas 2 eu tava lá, né? Exatamente as 2 que me excedia, né? Parece que era 25% de presença, que tinha que ter, ou 30%, não sei. Aí com essas 2 passou, né? Aí ela manteve, né? As faltas, aí eu fui reprovado, né? Fui reprovado, não, você tá reprovado, tem que repetir o ano. Eu falei assim, mas como é que eu vou repetir o ano, senhor? Nessa dificuldade que eu tô, senhor, vendendo o almoço para comprar a janta, pegando um ônibus lotado, saindo de casa 4 horas da manhã para chegar para trabalhar e pegar 2 ônibus lotados, 20 pendurados para vir para essa escola. E eu vim nessas aulas, tenho certeza, eu me certifiquei bem, falei assim, eu vim nessa aula, não vim? Conversei com todo mundo na escola, com o pessoal, falou assim, não, você veio, você participou, você estava aí. Eu tenho certeza que eu estava. Não foi exercício que deu? Foi esse exercício. Você fez esse trabalho, todo mundo na data, aí beleza, aí eu me certifiquei, né? Certifiquei. E eu falei assim, agora eu vou na última instância, eu vou no último recurso agora. Eu não vou na administração, eu não vou na pedagogia, eu não vou na inspeção, eu não vou na orientação, eu não vou na supervisão, eu vou direto no diretor.
E eu vou encarar ele. Cheguei e falei assim, ô, me recebe aqui na sua sala, por favor. Espontaneamente. Eu falei assim, ó, eu vou ser bem direto com você. Realmente eu tive muita falta, é verdade. Mas eu fui reprovado, né? Ó, pega o diário aí. Ele falou assim, vou pegar, o diário tá tudo aqui. Deixa eu pegar. Chama diário, né? Eu falei assim, ó, eu tomei bomba, né? Nessa matéria por falta, não por ponto. Por ponto eu passei. Mas eu tomei por falta, né? Inadimplência, né? Ele falou assim, realmente você tomou bomba. Você vai ter que repetir o ano, assim. Agora, entre nós dois aqui, você é o meu último recurso. Ou você acredita num homem que está na sua frente, que lutei muito para chegar até onde eu cheguei, ou você realmente acaba com o meu sonho, com meus planos, porque eu não vou dar conta de vir aqui mais um ano para estudar, não, porque eu já estou no meu limite. Eu já estou todo arrebentado, estou todo esfacelado, eu não aguento mais. Eu vim nessas aulas, o exercício que ela deu está aqui, ó. Eu fiz esse exercício, eu fiz esse trabalho, tirei uma nota mínima, mas tirei. Mas a nota mínima que eu tirei me deu a condição de passar por ponto. Tirei a nota mínima nele. Tirei mínima. Agora, porque eu tirei mínima, não vou discutir não, isso aí não. Mas eu passei em ponto e eu fiz o trabalho. E eu tô tomando bomba por conta de duas faltas que eu estava presente. Eu não tô pedindo para você me dar presença. Eu quero que você me dá a minha falta que foi me dada em presença, porque eu estou aí. Nessa falta aí, eu estou presente. No F, eu sou o P. Nesse fato, eu sou a presença. Eu sou a perseverança, falei com ele. Ele falou assim, você me convenceu. Eu conheço você, eu sei do seu esforço, eu sei que verdadeiramente você não vai atropelar uma professora, um mestre, estando fora do seu direito. Ele falou assim, aqui está um F, não tá? O F é muito fácil de transformar ele na presença real que você estava aí. Ele pegou o diário, ele fez assim, ó, puf, presença. Aí, o que aconteceu? Eles reformaram a mim e falaram assim, não, você pode participar da formatura porque você passou. Eu falei assim, muito obrigado. Ele falou assim, não, obrigado não, você está sendo correto. Você está sendo correto. Eu falei assim, não, mas mesmo assim, pela sua humildade de ter me recebido aqui, né? Ser como um diretor de escola, não precisava nem ter me recebido aqui, né? Não precisava ter me recebido, podia ter mandado eu resolver com a sua assessora, com a secretária lá, né? No setor lá de calendário, de nota, né? Mas você me recebeu, muito obrigado. Nunca vou esquecer disso que você fez para mim. Você está tirando um peso muito grande das minhas costas. Eu estou livre agora. Posso cuidar de outras coisas da minha vida, porque eu não posso ficar aqui mais um ano. Eu tenho outras coisas que eu tenho que resolver, eu preciso resolver. Aí eu saí tão alegre. Saí tão alegre. E consegui sair. De cabeça erguida, né? Se para conversar com a pessoa, não. Fui não, deixa ele pra lá. Ela tem o direito dela também. Não sei, né? Se eu não sei o que ela queria. Mas não sei. Né? Não sei se errou, né? Mas acho que não, né? Acho que marcou mesmo, falta mesmo, né? Ou se, mas não. Pode ter errado, né? Também, né? Porque eu era
eu não tinha tanta importância ali, né? Então, quer dizer, ele não veio. Porque o professor não fazia chamada, não. Ele marcava depois, né? Não fazia chamada, marcava depois. E como eu faltava muito, ele falou assim, não deve estar aí não, né? E ainda que corrigiu o meu trabalho, ele nem notou que eu estava lá. Eu era tão importante, né, na escola que nem notado eu fui. De tão importante que eu era, você vê. De tão importante que eu fui, eu estava ali e não me viu. Me deu falta. Né? Eu entendo que nem por maldade foi, né? Deve que não, né? Que ele realmente não me viu, né? Eu ficava lá quieto. Eu dormia muito, que na época eu estava muito cansado, né? Eu dormia realmente, eu mal fazia as coisas tudo. Eu dormia, eu cochilava mesmo, tinha hora que eu não tinha jeito não, hein? Não tinha jeito não, tinha hora que eu cochilava. Trabalhava de manhã, de tarde, estudava até 11h30, chegava em casa 1, 2 horas da manhã, tinha vez. E levantava 4 horas da manhã, pegava ônibus lotado, levava marmita, né? Levava marmita, comia, ia para a faculdade com marmita, para a escola, sempre fui. Marmita na capanga, não tinha sacola, na capanga. Eu ia igual um pescador, igual um pescador, ia para a escola. Aí, mas aí eu consegui vencer esses estados. Então eu te falo, se para você está muito difícil, você não desiste não. Eu penso que é o seguinte, você tem que ser sincero, né? Você falar a verdade, conta a verdade, não tem. Conta a verdade, a pessoa só vai te prejudicar se quiser, né? Se quiser te prejudicar, ela sendo perversa, né? Ela vai tentar transformar a verdade em mentira, né? Assim, para notar em você alguma coisa, né? Então você tem que ter firmeza, né? E o Merushi lá, e o Yorushi, ele é bem firme. Eu sempre fui firme, né? Na cilada dessa vida, né? Quando a coisa estava tudo a meu desfavor, né? Eu falei assim, não, mas esse negócio não é assim não. Tinha jogo, gente. Tinha luta. Que eu já entrava reprovado, já entrava derrotado. Ele já tinha decretado a minha derrota. Antes de eu entrar no ringue, antes de eu entrar no campo e antes de eu entrar para fazer qualquer coisa, eu já era anulado. Eu não precisava, eu já era anulado. Aí eu tinha que lutar para provar que eu venci a luta, que eu venci a corrida, que eu passei de ano, que eu passei no concurso, que eu estava ali. Sempre foi assim. Eu penso que na sua vida não deve ser diferente não. Você deve passar por muita coisa desse tipo. Então, se você passa, começa a observar bem as coisas, tá? Observa bem as coisas. É porque o nosso direito na Terra, ele nos foi tirado, né? Totalmente roubado, né? Por um agressor. Por um ser bem agressor, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção, né? Para a gente não sofrer muito. E quando sofrer muito, você ter força, resiliência, resistência de suportar o sofrimento e a dor, e a perda, e muitas vezes até a derrota. Para você tirar uma série de lições na sua vida, para você continuar a caminhada. Não é porque você perdeu aqui que você está eliminado, não. Você pode perder, mas de repente você não é eliminado. Você não pode ser eliminado por completo. Você pode estar ao solo, ao chão, pode. Mas você tem que apoiar as duas palmas da tua mão, as plantas da tua mão. Apoia no chão. A ponta dos seus dois pés e levanta. Nem que gemendo. Oh, eu tenho que levantar. Eu tenho que lutar. Eu tenho que permanecer. Eu tenho que correr. Eu tenho que caminhar. Você tem que ir.
Você pode estar todo esfolado, todo espatifado, todo arrebentado. Eu sei o que é isso. Eu já estive assim na minha vida. Todo esfacelado, todo moído, todo arrebentado, todo arrebentado. Todo verdadeiramente dilacerado, meu corpo, da cabeça até a ponta dos pés, dor até no cio de cabelo, se você quer sentir, a cabeça até na ponta dos dedos, mas eu tenho que resistir, eu tenho que lutar, eu necessito, eu não posso parar, aqui eu não posso ficar, e você vai, como verdadeiramente um grande guerreiro, e você encontra um poço de água para beber. E você renova suas forças e molha o seu rosto, passa uma água nos seus pés, no seu corpo ainda quente, seu corpo dilacerado, seu corpo todo esfiapado e limpa. E continua. Não volta atrás para pegar nada, vá para frente. O que ficou para trás ficou. A corrida, ela nunca é para trás. Ela é para frente. A disputa não pode ser para trás, você não pode estar recuando muito. Você vai para frente. Se você está jogando, se você começa a jogar muito para trás, você perde tempo. Você joga a bola para trás, você perde tempo. Você vai cansar mais. Você vai perder o seu raciocínio de ataque. E vai chamar o outro time todo para cima de você. É igual na luta. Se você for só recuando não pode. Você, quando você vê que está recuando, você dá uma travada e trava o seu oponente. Trava o seu oponente. E fica em posição de combate. E se você só vai afastando, você perde, ele vem na velocidade. Os golpes dele é mais forte em você. Você está afastando, o golpe dele que vem com mais força. Isso em todos os esportes e na nossa vida também. Em relacionamento, em amizade, em trabalhos, né? Você tem que ir à frente, mira ao longo, mira bem à frente, é marcha. Se está difícil, se o seu oponente está muito resistente, está muito forte, está muito furioso, você mira bem à frente e vai para cima, e não recua, e vai. Você vai recebendo e soltando. Você recebe golpe e dá outro golpe. E vai amassando para lá. Em todos os esportes deverá ser assim. Não adianta. E quando você toma os golpes, você não fica lá. O jogo, a bola, o time não toma um gol, vai deixar a bola na rede lá, o time, e o goleiro vai ficar deitado, o zagueiro deitado, os atacantes com a mão na cintura. Não, eles vão assim, não. Vamos fazer diferente. Erramos aqui, eles conversam entre si e a pegada tem que ser mais forte. Agora, muitos que se vendem não tem jeito, né? Eles já entram derrotados mesmo, porque se venderam. Eles não estão nem aí, já se venderam. Na luta é uma coisa, e na vida é a mesma coisa. Se você se vende, é por isso que você não pode se vender por nada. Você não pode aceitar nenhum tipo de propinato, de propina, de proposta escandalosa, corrupta. Porque a partir do momento que você aceita uma corrupção na sua vida, você perde sua força. Aí pronto. O teu inimigo que está te propinando, ele mesmo te destrói. Fala assim, esse é muito fácil, esse não tem valor. Ele mesmo te destrói. Quando ele não precisa mais de você, ele te elimina. Ele queima esse arquivo. E é sempre assim. Se for te eliminar, por favor, que te elimine com honra. Que você fala assim, não, você pode tentar me eliminar, mas eu não me aliei com você, não. Eu não participei dessa aliança, não, desse contrato indevido, dessa promiscuidade e dessa corrupção. Aí você vai ter que me enfrentar no mano a mano, porque eu não te devo nada. E se eu te devo alguma coisa, eu te pago agora. Quanto eu te devo? Vamos ver, quanto eu te devo? Eu te pago. E nós acerta esse negócio agora. Agora, se você ficar com muita coisa, aí pronto. Eu vou partir para cima de você também.
É o que eu fiz com Satã. E também eu fiz com Satã. Se você ficar com muita coisa, eu parto pra cima pra você e rebento o seu reino. Ele ficou com muita coisa. Ficou com muita onda nesse mundo. Aí pronto, agora não tem chance mais. É quando passa-se a progenitura de um para outro, essa progenitura ela já tinha passado no ventre da mulher. Quem é usurpador não é Yahová, é Esaú, é Esav, Israel. Israel que é usurpador. Yahová não, Yalchoru não é usurpador. Yalchoru, ele era para nascer primeiro. Porque lá existia uma guerra e Israel, que é o Esav, ele tentou matar Yalchoru no ventre da mulher. Satã. Mas era uma luta. E Yahová já tinha dado um golpe no calcanhar dele. Já tinha segurado. Já tinha dado uma chave nele. Ali já estava correndo. Ali já ditava que ele perdeu a primogenitura. Ele não é o primogênito. Porque quem escolhe sou eu. É o Russo. Eu sabia muito bem qual era a minha semente ali. Houve uma fecundação dupla, mas é duas sementes. A semente da mulher, a semente de quem? De Yahová, de Altizak. Mas Altizak, ele recebeu a ordem de dar, de mudar a progenitura. Você acha que não? Você pensa que Altizak não tinha esse entendimento? Ele conhecia os dois filhos. E conhecia muito bem. Ele gostava mais de quem? De Israel. Mas eu amava mais Yahová. Eu amava mais Yalchoru. E quem manda? O homem ou Yahová? E a mulher? Roevec, Requial, ela sabia qual que era a minha semente. Ela sabia qual que era a semente do varão, Rodeshua. Porque ela me perguntou por que eu sofro tanto. Eu falei para ela, porque tem uma guerra dentro de você. São duas nações. Eu expliquei direitinho para Requial. Eu expliquei para ela, olha, são dois, o primogênito vai nascer primeiro mas é porque ele usurpou o lugar do que vai nascer agarrado no outro, o segundo. E o segundo, ele será uma pedra no caminho de Esaú, de Israel. Ele não vai se dobrar a Israel, a Esav. E quando for convidado para morar junto, ele não vai aceitar. Ele vai dizer, não, você fica aí nas suas terras, Esav, que eu vou para outro lugar, outra localidade. Ele não caiu nas lábias de Israel. Ele não é bobo, porque se ele caísse, certamente Esav o mataria, para ficar com todos os seus bens. E eu disse, não, eu não vou para suas terras, pode ficar aí, eu vou em outro lugar.
certificando de ficar bem longe dele. É assim que funciona, tá? A escritura, você tem que entender a escritura. A escritura não é como o impostor, né? Esse falso Messias, né? E esse falso criador, através do seu falso profeta, né? Do seu espírito, né? Esse espírito aí, religioso, é um falso profeta. Ele ensinou tudo material para o ser humano. A visão dele não é cósmica. Ele não tem a visão de Alxuru. E Alxuru tem a visão cósmica, não terrena. E ao passo que o espírito do erro, do engano, a visão dele é terrena. Porque a razão, a racionalidade dele é terrena. Ele verdadeiramente é terreno. O que é? Ele pensa somente nessa dimensão de terra. O que ele quer é isso. E mais nada. Ao passo que Alxuru pensa diferente. Pensa numa longanimidade de vida. E Israel não, ele pensa só nos seus recursos atuais. E mais nada. Não. O que ele puder destruir aqui para conseguir algo, ele vai fazendo. E Al-Hukaf não. E Alxuru não. E Alxuru constrói uma eternidade, porque ele veio de eternidade. Então, aqui está o meu nome, ó. Yahushua. Yahushua, né? Yahushua. Como aqui eles ficaram chorando, né? Eles ficaram chorando. Yahshua. Uru. Yahshua. Aí o que eu faço? Eu coloco esse O aqui. Yahshua. Eu trago essa essência dele. Antes da queda, eu trago para cá. Aí eu troco o nome dele. Aqui era Yahushua, um homem ainda natural, que buscava o quê? A sua primogenitura, ou a sua Brahot Yahushua, condição de ser eterno. Aí eu trago essa condição dele aqui, ele vem daqui. Aí eu pego esse O e coloco Yahushua. É por isso que é Shó. Yahushua. Eu volto a ter a minha herança. Isso é o quê? Aí ele vem para cá. Essa queda dele, essa morte dele, por grande desobediência que houve, eu trago ela para cá. No meu corpo, é mim, e venço ela. Tragada foi a morte pela conquista, porque Yahushua venceu a morte. Aqui ele ficou chorando. Aí, quando eu venço a morte, eu pego e dou o nome dele. Yahushua, tu não se chamará mais Yahushua, mas Yahushua, homem de lágrimas. Mas tu vencerás. Isso aqui é o sentido. Isso que é o sentido, né? Eu trago esse S para cá. Yahushua. Pensa bem. Correto? Porque verdadeiramente eu trago ele para essa instância, para o Yod novamente. Porque ele veio daqui, Yahushua. Yahushua não veio daqui. Aqui ele veio num estado já de morte, Yahushua. Aí eu transporto toda a minha barrotial para ele. Eu trago tudo aquilo que eu planeei, que eu
criei, que eu desejei para ele aqui. Trago para cá. A morte é em vida. E eu pego essa salvação e coloco aqui. Yaoshua-ru. A minha salvação vem de U. U retira o meu pranto. Yaoshua retira o meu pranto. O meu choro. Echa, lamenta. Echa. Porque viu os filhos de Jerusalém. Uma grande mortandade em Jerusalém. E houve grande choro, muito lamento. E eu venho a dizer, Massa e ao choro. Tu vive. É isso. Vamos lá? Cheirou tão forte aqui agora, Yahudá, que cheiro mais gostoso, gente. É um cheiro doce, né? De Yahudá, né? Dos meus dois molahim, né? Ele cheirou sem eu apertar ele, mas cheirou um cheiro tão gostoso, tão doce, quando veio essa explicação. É o perfume do jardim, né? Perfume das flores, né? Das rosas, né? Eu tô sentindo o cheiro do meu jardim. Oh! Dos cânticos, tô sentindo o cheiro, gente. Que delícia. Eu desço nos meus jardins para cheirar as minhas flores, as minhas rosas, né? Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Vamos lá, dar continuidade. Paramos aonde? 56, né? Agora vamos esticar na leitura e vamos não ter muito exortação agora, somente leitura. Vamos ver. Eu tenho 2 horas exatamente para fazer isso, não posso passar. Se eu passar, eu perco toda essa guerra. E eu vim para vencer. Eu tenho que seguir diligentemente o meu comando. Mas, ainda que se assemelhem muito, não são os mesmos nomes. Então, toma cuidado, viu? Existem muitos nomes parecidos com Yahushua e Yahu. Que são os seres eternos criadores, né? Yahu e Yahushua é eu e você, né, gente? É eu e Yahushuru, né? Ao Pai e o Filho, né? O Filho que eu trago ele em dimensão eterna, né? Por isso que eu troco o seu nome. Então, mas ainda que se assemelhem muito, não são os mesmos nomes. Toma cuidado, viu? A pessoa muda aqui. Para ele mudar qualquer coisa, ele tem que saber explicar. E eles mudam de qualquer jeito. Eles não sabem explicar. Eles não têm a revelação. Ele chega, pega esse O aqui e coloca aqui, ó. Não pode. Por isso que eu já travei com o Yaoshua. Para você colocar o O aqui, você tem que ter um S aqui. É a morte do sexto Yao sendo transformada ao estado de vida. Antes da criação do homem. O estado eterno. Que estava só em palavra. Então, se você colocar um O aqui, você toma cuidado. Aí você tem que colocar um S aqui. E por isso que eu travei. Por isso que eu falo Yaoshoru. Eu busco esse S para cá. Shu. Não é Shu, é Sho. Yaosho. Aí só... Agora, se pegar esse O aqui e colocar aqui, ó. Antes do U, aí você já não tem o povo. Você não tem o povo, não tem o filho, não tem a Shuolem. Você não tem nada. Você não tem o DNA. Aí você não tem nada. Aí você está simplesmente escrevendo o nome, que não vai ter nenhum sentido para salvar. Toma cuidado. Porque ele não tem a pessoa. Por isso que ele não salva. O nome sem a pessoa não salva. Quem salva é a pessoa do nome, né, gente? Ele, de qualquer forma, ele tem que dar uma autorização. Ele tem que dar uma carta. Uma procuração, não é?
Ele tem que dar a procuração para alguém, ele tem que assinar, ele tem que autorizar, outorgar, eu estou autorizando essa pessoa a fazer isso por mim. Aí se você... E só o nome dele não vai ter jeito, você coloca só o nome dele lá, fala assim, eu tenho essa procuração aqui, ó, eu estou fazendo isso aqui por essa pessoa. Ah, você está fazendo? Tá. Ele tem consciência disso? Deixa eu ver. Você foi no cartório, ele reconheceu a assinatura dele? Não, eu coloquei o nome dele aqui, eu conheci ele. Eu vim cá fazer esse negócio. Ah, não, não pode não, senhor. Você tem que ter uma procuração dele. Se ele não pode aqui, ele tem que dar uma procuração por escrito, assinada, reconhecida em cartório. Ele tem que ir lá. Ele tem que te autorizar. Não é assim igual você está pensando. Você acha, coloca só o nome aí, tá certo? Ainda mais você muda o nome ainda e tá falando que eu tô salvando os outros, que os outros estão sendo perdoados os pecados, que os outros têm vida eterna. Calma aí, você tá avacalhando tudo aí. Você tá tirando o leite da vaca e tá metendo o pé no balde, na areia. Você vai dar leite com areia para quem? Quem vai querer esse leite com areia? Ninguém. Nem o bezerro vai querer, ué. Ainda mais pessoa humana. Pega a visão. Semelham muito, mas não são os mesmos nomes. São pessoas espirituais distintas, que atuam em cada nome pronunciado com o nosso sopro, rainha, nosso sopro de vida. Ou mesmo quando se escreve, ou seja, na escrita do nome. Então, se você está achando isso, você está mudando o nome aqui e tal, e você está achando que eu estou fazendo uma coisa, eu não, tá? Nada disso. Chega em mim, eu vou conferir, deixa eu ver. Deixa eu ver essa procuração aí que você tem aí. Ô, gente, todos que falam de mim, falam por procuração, né? Com a minha autorização. Ou assim, você está falando de mim aí e tal. Como é que é? Você tá falando que quem salva é esse homem aí? Quem que é esse homem aí? Será que você vendo Ial, colocando o O aqui? Quem que é esse? Esse aí? Quem? Por favor, me apresenta a ele. Ah, ele tá lá nas alturas. Ah, ele tá nas alturas? Liga para ele, para mim, que eu quero conversar com ele. Eu quero falar com ele alguma coisa. Que ele tem salvação para alguém? Ele é um guerreiro, é um libertador? Ah, ele tá nas alturas. A escritura fala que, né, que o filho tá à direita dele. E quem que é o filho? Quem que é o filho dele? Ah, o filho dele, sei lá, tá lá também, sentado no trono, fica sentadinho lá os dois. Ah, eles ficam fazendo o que lá? Ah, não sei, eles ficam lá no trono, né? Recebendo adoração o tempo todo. Eles não comem, não. Eles não bebem, não. Ah, não, eles ficam só comendo. O quê? Ah, os louvores do povo. Ah, os louvor enche? Enche. Então tá. E o dinheiro na conta, como é que tá? No banco? Quem tá comendo? Quem tá gastando? É eles ou é você? E a sua corja? Essa turma sua de malfeitor? De trapaceiro? Essa corja sua? Você sabe o que vocês são? Para dizer a verdade? Vocês são, sabe o quê? Tem um nome pelo que você faz. Minha Conceição usurpador, pegou algumas letras do meu nome aí e mexeu para lá e para cá e tá falando que eu tô lá em cima, nas alturas, não sei o que mais, que o meu filho tá à minha direita, que eu tô no centro, e quem tá à minha esquerda? Se o meu filho tá à minha direita, quem tá na minha esquerda? Quem tá à minha esquerda? O filho tá à direita, e quem tá à minha esquerda? Você que não era, você não acredita em mim? Quem tá à minha esquerda é o Churu, só. Eu à direita e o Churu à esquerda, é nós dois aí. É o pai e o filho, acabou. Aí é o Ru e é o Churu, e é o Ru e é o Churu. É o Churu, acabou. E você tá onde? Esse criador seu tá onde? Ele não tá aqui, não tá em lugar nenhum, ué. Ó, tem um nome pra você que eu não tô lembrando aqui, mas eu posso lembrar, tá? Sabe o que você é? Você é enganador?
usa da boa mente do povo, da fé do povo, né? Ah, se tem um nome aí, o povo vai saber. Quando a pessoa fala que está curando os outros, tá fazendo isso, não está fazendo nada, usando para enganar, tem um nome, né? Eu não sei o nome, mas existe. Isso aí, inclusive, você vai decepcionar muita pessoa com isso. As pessoas vão acreditar e depois elas vão chegar num vazio tão grande, assim, puxa vida, eu perdi tanto tempo com esse homem, com essa mulher, esses dois me enganando. O Criador tá aí Yahusha, e eles falou mal de Yahusha, falou que Yahusha não é o Criador. E agora? Aqui, ó. Ó que eu tenho, aqui eu tô. O Criador, ele tem duas pedras aqui, ó. Tem uma, ó. Ó. E aqui tá outra pedra aqui, o meu coração, ó. E a minha forma de agir vocês vai ser tão dura como essa pedra, tá? Meu reino não tem engano, não. Tem perversidade, não. Né? Essa pedra aqui, ela tem um nome. Eu tenho um vídeo que explica essas duas pedras. Essa aqui, essa primeira, meu coração, tem 4 anos. E essa aqui. Essa foi lá em Al-Hudá, parece. Em Al-Hushalayim. E aqui, em Shuamor e Al-Hu, Reino do Norte. Uma é o Reino do Sul, outra é o Reino do Norte. Eu venho unir o Norte e o Sul, tá? Toda a terra. Eu venho unir. Eu venho unir a esquerda e a direita, para acabar com a bronca. O Norte e o Sul. As duas extremidades estarão sobre a minha determinação. E pronto. Eu coloco a terra em liberdade. Eu vi unir o Oriente e o Ocidente. Eu coloco a terra em liberdade. Eu vi unir o Polo Norte e o Polo Sul. Eu coloco a terra em liberdade. Eu vi unir o Shuamayal, esse lá de céus, com a terra. Eu vim ligar. Eu coloco tudo em liberdade. Pronto, acabou. Fim de linha para Satã. Se eu lembrar do nome, eu vou falar qual o nome de vocês, tá? Eu não tô lembrando não, porque às vezes não é o tempo de eu falar isso agora. Uma outra hora eu falo. Vamos lá. São pessoas espirituais distintas, que atuam em cada nome, pronunciado com o nosso sopro raim, ou mesmo quando se escreve. Ou seja, na escrita do nome. Então, se você escreve meu nome errado porque você não sabe escrever, ok. Quando você estiver comigo, pessoalmente, eu te ensino. Eu pego na sua mão para você escrever. Com todo carinho. Com toda dedicação. Se você for uma moça muito bonita, você não pode gostar de mim, né? Porque só você gostar de mim, aí você vai ficar muito emocionado. Você vai dar tremer, né? Porque o Maó é o Maó, né? Se for uma moça bem bonita, eu não vou pegar na sua mão, não. Mas tem que pegar, você não sabe escrever, né? Se for um moço muito bonito também, eu pego. Você não vai gostar de mim, né? Você vai me apaixonar comigo, né, meu filho? Minha filha. Brincando com você só. É emoção, né? Você lembra quando a pessoa pegava na mão da gente? Agora é proibido pegar, mas antigamente pegava. E eu peguei na mão de muita gente para poder ensinar. Eles falam que não pode, mas eu peguei. Eu peguei na mão das moças, dos moços, eu escrevi. Eu fui dar aula uma vez para uma moça, ela me chamou para dar aula, né? Aí eu fui dar aula para ela. Ela esteve doente, né? Ela ficou bastante enferma, né? Ficou bem doente mesmo. E ela ficou muito tempo sem ir na aula lá. Ficou muito tempo na aula. Aí chegou a época de prova, né? Aí eu conhecia ela, conhecia a família dela, o pai, a mãe, né? Aí... Eu não tinha muita amizade com o pai dele, com a mãe, não. Tinha muita amizade, não. Eu tinha mais amizade com ela, né? Com a irmã dela. E o irmão dela... Eu tinha amizade pouco com ele, que ele era mais novo.
A menina, aí ela falou assim, oi, você, você é formado, tal, você estuda muito, a gente vê que você gosta de estudar, e você, né, sabe dar aula, você, você podia me dar umas aulas de reforço? Eu falei assim, mas de quê? Ela falou assim, matemática. Mas por quê? Ela falou assim, ó, você sabe, né, que eu tive doente, tive muito ruim. Eu falei assim, isso aí. Aí a gente, né, eu sei, você teve muito doente mesmo. Você tá melhor, né? Tô. Mas eu perdi muita aula. E agora, eu não posso perder esse ano. Você não quer me dar aula não, particular? Eu falei assim, ó, eu posso te dar aula particular, mas na sua casa. Eu falei assim, eu posso dar aula pra você na sua casa. Você falou com seus pais? Falei com meu pai, com a minha mãe e tal, tá bom. Eu falei com a irmã dela, né? Não, vou, então vou lá. Então a gente marca. Aí eu fui dando aula pra ela, dei bastante aula pra ela. Aí dei aula, né? Aí ela fez a primeira prova, foi bem e tal. Aí eu trouxe a prova que ele errou, nós corrigiu, fez as outras provas. Aí depois, né, eu... E ela é uma moça bacana, né? É uma moça bacana, né? Aí eu falei assim, tá. Então tá. Ela falou assim, ó, eu tô muito bem, eu tô conseguindo. Né? Aí tô melhor e tal. Aí ela falou assim, e se eu gostar, se eu estiver gostando do professor, é problema? Eu falei assim, se você gostou de mim antes, não. Se você gostou agora, já é problema. Ela falou assim, não, eu gostei de você antes. Te conheço você, eu já gostava de você. Você é? Não, gostava de você antes. E ela falou assim, e eu... E ela escreveu, nunca escreveu, falou e escreveu, né? Eu falei assim, ah, tá, então tá bom. Então tá bom. Eu falei assim, ah, então tá. Aí eu fui pensando naquilo, né? Fui pra casa. Falei assim, ah, mas ela é mais nova que eu, gente. E não sei, né? Mas eu, em todo caso, eu sou livre, desimpedido. Né? Se ela gostou de mim, porque achou alguma coisa de boa em mim, né? Aí conversei com a irmã dela, pensei, ah, tá, ô Sânia, você tá, ela gosta de você, tem mais tempo. Tem mais tempo que ela gosta de você, não é agora não. Falei assim, ah, tá aí. Aí, ela começou a namorar, né? Namoramos. Ela passou de ano, foi bem, passou. Eu consegui, ela conseguiu, namoramos. Ela namorou com o criador do mundo, você acredita? Namorou. Ela não casou, não chegamos a casar, não. Ela mudou. Chegou a casar, não. Tiveram que mudar. Nós terminamos antes, né? De ela mudar, nós terminamos antes. Não era. Não era, né? Ela tinha que seguir outro caminho, né? E eu, outro, né? Mas tudo que te acontece na vida não é ruim, não. Você tem que entender. Tudo que te acontece na vida, você tem que guardar. Tudo é importante. Às vezes você fala assim, ó. Isso me aconteceu. Aconteceu isso comigo. Interessante. E depois, na escola eu nunca namorei. O Messias nunca namorou na escola, não. Faculdade eu nunca namorei. Em serviço eu nunca namorei, assim. Apareceu oportunidades e eu não. Mas essa aí, não sei, essa eu namorei. Namorei, foi bacana. Já era amigo da família, tudo. Mas, né, a vida muito corrida, tinha uma vida muito corrida, né? Aí não foi, né? Foi uma vida muito corrida, uma vida muito corrida. Ela era grande, era moça grande, né? Eu era mais novo também, era bem mais novo. Né? Então tem coisa que na sua vida fica por aquilo mesmo. Aí você tem que aceitar. Você tem que achar, não, isso foi importante. Esse serviço que eu tive aqui, eu levei até aqui. Ele não foi mais, ok. Aí eu plantei tanta coisa. Não deu muita coisa, ou não deu nada. Deu só uma fruta. Você tem que achar bom. Assim, aqui ótimo. Se não deu nada, se você for pescar, se você pegar muito peixe, excelente. Se você não pegar peixe nenhum,
Excelente. E se você não conseguir chegar no rio, porque já aconteceu comigo, já fui pescar e não consegui, ou chego lá no rio, os peixes estão tudo morto, né? Por causa das indústrias, né? Que joga, né? Joga agrotóxicos, né? Das agropecuárias, né? Das plantações, né? Das agriculturas e de empresas também, né? Que despejam ali as coisas tóxicas na água. Aí você chega e volta para trás. Você fala assim, você volta triste, né? Mas você fala assim, ok, mas eu fui. Mas eu fui. Mas eu fui. Você tem que caminhar, né? E se alguma coisa não deu certo para você, você fala assim, não deu certo, mas foi importante para mim. Te treinou, né? Te treinou para você para a vida. Às vezes você pensa que está tudo destruído na sua vida e não está, né? O meu casamento acabou, minha vida destruída. Sim, nesse instante tá. Se você, né, ama a pessoa, se a pessoa te ama, você tem filhos, né? Você tem aquele aconchego do lar e tudo. Ali naquele momento, realmente você está destruído. Mas você fala assim, mas isso vai me servir de lição. E você continua, abandona os filhos? Não, os filhos você vai cuidar deles. Você pode até relutar no início, mas eu não vou cuidar dos filhos, não sei o quê. Mas você tem que vencer, não, eu vou cuidar deles até quando eles precisar. E quando eles não precisar, eu continuo sendo amigo deles. E se precisar de alguma coisa também, estando ao alcance, né? Aí a mulher, não, a mulher você deixa seguir a vida dela, né? Você não vai, assim, intrometer na vida dela, né? Você separou, você tem que caçar um jeito de tirar todos os vínculos, né? Todos os vínculos, até tirar todos os vínculos de documento, né? De certidão, de partilha de bens. Você tem que terminar o vínculo por completo, né? E você vai ter o vínculo até vencer o que ficou determinado para você com ela e ela com você. Aí depois que terminou o combinado, aí você desvencilha de uma vez. Aí você não vai voltar para a mulher de novo, não. E você não vai voltar para... Não, a sua vida é para frente, acabou aquilo. A sua vida você viveu com ele, você viveu com ela, acabou. Não tem o que mais. Foi uma família, você construiu? Foi. A sua família? É. Mas os frutos nasceu? Nasceu. Os moços tá ali, as moças tá ali, os netos tá ali, as netas tá ali. Tá bom, né? E você vai odiar a pessoa? Vai odiar o homem? Vai odiar a mulher? Ou vai odiar a mulher, odiar a mulher, o homem odiar o homem? Né? Porque, né? Porque, né? Tem relacionamento iguais, né? Do mesmo sexo. Você não vai perseguir, você não vai maltratar. Isso não tem necessidade, isso aí não. A vida evolutiva você não vai fazer isso, né? E às vezes você vai maltratar, vai vingar por nada. Você vai estar vingando de uma coisa que você mesmo pode estar errado. Não vou dizer que você está errado, não. Que a sua vingança, ela não é correta. Mas não compensa. É melhor uma conversa e assentar os pingos nos i e os patar nos aim. E os tio, né? Fala assim, assim. E fica bacana. Porque se você fizer diferente, você vai acarretar outros problemas para você que você não tinha até então. Se você for partir para agressividade, para vingança, para disputa demais, para muito litígio, aí você vai... Litígio, né? Você vai caçar muita justiça, muita coisa. Nada disso. Você vê mais ou menos o que está correto. Se deu tudo mais ou menos ali, está correto. Olha, coloca na balança, está correto. Aí você marcha, segue a sua vida. Cada um marcha a sua vida, né? E você vai ver, vai passar um tempo que aquela dificuldade que você teve no início, você vai ter vencido. Os filhos vão estar grandes, né? Você vai ter cumprido assim as suas tarefas boas com a sua família, você vai ficar bem tranquilo, né? Para viver a vida, para dar conselho para as pessoas, né? Mas você falando assim parece ser um mar de rosa. Não,
o mar de rosa, ele é um mar de espinhos. Toda rosa tem espinho. Por mais cheirosa, por mais gostosa, por mais bonita, perfumada que a rosa é, ela tem espinhos. Então você tem que entender. Esses espinhos, muitas vezes, eles te auxiliam para você ter um bom perfume. Qual é esse bom perfume? Tove Yahusha, o bom perfume de Yahusha, do Messias. A Escritura fala, nós temos o bom perfume do Maor. De quem? De Yahusha. São esses conselhos. Por quê? Porque Yahusha abraçou os espinhos e cheirou a rosa. Ele se machucou todo, mas o cheiro da rosa compensou as marcas e as cicatrizes. Quem que é a rosa? É Yashuru. É o meu povo. É a moça. É o moço que eu disse que através do ensino, né, que estava em muita dificuldade, né, e o Chorô estava em recuperação, né, o moço e a moça, e o Chorô estava com um problema, e me convidaram, né, para dar o reforço para ele, para dar as instruções, e nisso aí houve um enlace, foi tendo um namoro, né, uma afeição, né, aí houve o convite, oi, namora com nós? Sim. Aí eu pensei, vamos. Ficamos noivos? Ficamos. Aí a gente se casa, assina o contrato, né? A aliança, né? A renovada aliança, né? Porque vai ser uma aliança eterna, né? Não vai haver divórcio mais. Aí a gente casa, entra, tem a festa, né? Aí a gente vai para as núpcias. A gente despede dos convidados e entra na nossa recâmara, no nosso quarto, no nosso reino. Ali vivemos de Ohav, Viol, Ohavim, Ohavim, de amores, de prazeres, de delícias. É isso? Né? Então eu penso que eu tiro lição da vida material e elevo ao meu mundo, ao meu reino, né? Então, eu não costumo a desprezar nada. Eu penso que tudo na vida ele tem um sentido. E você deve observar os sinais. Que os sinais seguem os que creem. Eu vi um sinal hoje e falei assim, é alguma coisa. E quando eu fui procurar aquele gemido, eu encontrei algo tão delicioso que eu estava precisando. Então é assim. Né? Então vou dar continuidade aqui. Tá vendo? Eu teço um fato, né? Malhut. As minhas parábolas, elas são verdadeiramente reais. Eu trago o mundo material que eu vivi, que eu vi, assisti, ouvi, que eu contemplei. São fatos verídicos. E eu transporto para o mundo espiritual. Isso chama-se parábola. É uma parábola. Não é? Uma parábola que fala. É um transporte assim, ó. Você começa embaixo no mundo Malhut e vai subindo, vai lá em cima e traz para o mundo Malhut de novo. É uma parábola de altos e baixos. E você consegue ver o início dela, a ascensão dela e a queda dela. Ela vai lá no mundo cósmico e volta para o seu estado racional. Tudo necessariamente tem que ser racional. Você deverá entender. Porque senão fica sem entendimento. E sem entendimento não há conexão da vida.
A Rockman, a sabedoria, é essa condição de você criar. Criar. E o entendimento é a forma de aceitar, né? O entendimento. Você entende a sua sabedoria. Você entende os percalços, os porquê da sua fala. Isso é o Ketley. É a semente mais a terra, o óvulo e o sangue. E dá chuva, dá um volt, uma claridade e clareia o seu pensamento. Isso é chamado de Pentecoste. Vamos lá? E nisto, né, consiste a perdição dos homens, que invocarem na pronúncia ou na escrita os nomes de seres espirituais caídos do Shomayal, ou caído do céu, caiu dos meus ensinos, que tentam a todo custo se parecerem com Yahuab e Yahushua Habor Yahu, o filho de Yahu. Seres eternos criadores, ambos de mesmo Ruha Olrim Hayal. Ruha Oim Hayal. Hayal. Vivificante, que tem a condição de dar vida. Eles não têm isso. Aí você corre um sério risco de abraçar a morte. E a morte é eterna. Por essas falsas regências, né? Que é muito parecido, mas não é o real. Então toma cuidado. Que Orim, os seres eternos criadores, né? Tanto a mim e ao Russo, como aqueles que me conhecem e me seguem para onde eu estiver, eles estão, o meu corpo, são seres eternos criadores. E são seres eternos criadores, Ruha, palavra, espírito vivificante, vida, que tem o poder de dar vida. E os demais, eles não têm poder de dar vida. Por quê? A partir do momento que você mente, não tem como se criar qualquer forma de verdade. E sem verdade não há vida. Ainda que você possa estar com a aparência de vencedor. Mas no fundo, você mesmo dirá, eu sou caótico. Eu sou um derrotado. Porque a minha mentira não é verdade. Só se passa por verdade. Estes seres espirituais caídos são usurpadores da honra alheia, e enganadores, e falsos criadores e impostores, que se colocam em lugar dos seres eternos criadores, originais. Então, eles se colocam em lugar. Não no lugar, porque eles não estão em mim. Eles se colocam em lugar. Aonde em você deveria estar, e ao Rushwa está um parecido, um laranja, que é uma falsa regência, que é um usurpador, é um homicida, e você está morto. A certo tempo da sua estadia na Terra, ele vai te matar. Ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. E eu vim o quê? Para que tenham vida. Raim em abundância. Ou é Raim ou Rim, vida eterna. Isso, a abundância no sentido de ser eterna, tá? Não é só aqui não. Ela transporta, transborda para a eternidade. Se colocam em lugar dos seres eternos criadores, originais. Yalhu Ulrim e Yalhusha Ulrim. Isso aí é uma fonte artificial. Você está bebendo água, você pensa que é uma fonte natural. E quando você vê que tem um motorzão elétrico lá, jogando uma água para você, que está encanada. Ela não é a fonte. A fonte, ela não está no reservatório de água seu. A fonte está subterrânea.
Quando você vê uma biqueira de água, aquela não é a fonte. Ali é onde está brotando, está minando a água. Está saindo a água, mas a água ela nasce lá do fundo da rocha. E quando é a rocha, ainda tem uma raiz muito profunda da água. Você não vai encontrar, sou eu. A rocha é o quê? Ela é um corpo que retém a água dentro dela, para baixo dela. E você fazendo uma abertura na rocha, a água brota. Eu sou a rocha. E eu dilatei o meu coração e sai água e sangue. Sai vida para o seu corpo físico e sai sangue para o seu corpo espiritual. Isso é a eternidade. Uma e 31. Eu tenho 29 minutos. Estes seres espirituais caídos são usurpadores da honra alheia e enganadores, e falsos criadores e impostores, que se colocam em lugar dos seres eternos criadores originais, raiz. Yahushua Elohim e Yahurim. Você percebe que tanto Yahu é o Rim e Yahushua é o Rim, porque é um. Tanto no Yahu você está, tanto em mim você está, portanto eu sou um. Você está em mim, você está em nós, para você entender. No Filho e no Abi. Porque necessariamente o Abi, o Pai, está no Filho, pela semente, que é o Filho. Ó, o DNA aí, ó. O Dan, o sangue. Os números, 26. É o rosto. Pega a visão. Não pega a enganação. Pega a visão. Marcha e anda. Faz a tua parte de anunciar Oxuan, Rodishua, Gavorra, Xolen, Xuomayal e Arruxa Orim. Vou traduzir. Faz a tua parte de anunciar o nome santo, Tzadek, justo, ou reto, ou eterno, né? Vou jogar para esse eterno. Somente o que será eterno é o que é Rodishua. Quem entrará no meu corpo, no meu templo? Aquele que tem as mãos limpas e um espírito Rodishua, reto. Chamado de santo, né? Mas não é isso. Se fosse isso, todo mundo estava salvo, né? Sim, não precisava de eu estar aqui. Porque todo mundo acredita num ídolo, né? Num santo. E eu não sou santo. Eu sou Rodishua. É diferente. Santo não faz nada. Dá uma esmola pro santo, né? Eles falam assim, não é? Mas o santo não faz nada. Quem vai comer a esmola? É o homem. Então eu vim para os homens. Essas imagens foi para te roubar. Fica esperto, pega a visão. Gavorra. Altíssimo. Aonde, humildemente, eu deixei a minha habitação. Eu não usei de minha força para derrubar o mal. Eu me fiz carne. E na matéria-prima mais simples que existe em toda a criação, de terra e barro e água, eu vou derrubar ele, aonde ele está. Porque ele se esqueceu, né? Que ele também se fez carne, né? Ele matou a minha semente, o meu filho, Abu, e ele arrumou a mulher e encheu de fio a terra.
E ele está aí. Satã, em carne e sangue também. Esse negócio dele, espírito aí, você sai fora. Viu? Isso é para te enganar. Assim como nós temos energia, nós temos um contato espiritual, ele também tem. São dois reinos. E ele também tem os seus... Ele é uma palavra, mas só com a palavra de morte. Tudo que eu tenho, que você vê eu fazendo, ele faz de outras formas para te enganar. Ele tem feito isso há milhares de anos. Mas agora eu cheguei para confrontar o verdadeiro com os ídolos. Aí ele vai ter que aparecer. Porque aí ele vai defender os ídolos dele. Aí ele vai defendendo os ídolos e levantando contra mim. Aí você vê de cara que ele está na carne também. E no sangue. Eu falei que o espírito é o sangue. E tudo se fez sangue na materialização da palavra. A palavra é sangue. É vida. E ele deixa de ter o sangue. Porque a palavra dele é de morte. É por isso que ele faz sacrifício de sangue. Com humanos e com animais. Ele precisa de sangue, verdadeiramente. Satã precisa de sangue. Você tem que entender o que eu estou te falando. Ele está consumindo as vidas na terra. E eu vim para te auxiliar, abrir os teus olhos, para não dar a sua vida a ele, aos ídolos. Você pensa que isso de ídolos é brincadeira, gente? Quando você fala esse nome aí, ó, que eu tenho que falar esse nome que instituíram no Concílio de Nicéia, nos Trento, né? Da Igreja Romana, que instituiu os ídolos, o pai, o filho e o ídolo, como santo, ou como Rodishua, como com a capacidade de operar milagres, de operar salvação, e colocaram a Trindade, a mulher, como santa, como divindade, um fato inexistente. E nesse fato inexistente, o que eles fizeram? As imagens. E a imagem do Pai, eles não fizeram. Por que eles não fizeram? Porque julgam o quê? Que o Pai é espírito. Mas colocaram ele numa pomba branca. Trouxe a materialização. E a mulher a coroaram. E ela foi elevada ao seu maior, aos céus, em vida. Ou ela foi em vida. Ela nunca cometeu pecado. Inclusive virgem, subiu virgem. Que eles tinham no Conselho de Trento, Conselho de Nicéia, como o ato sexual, como o ato pecaminoso. Então ela subiu viva. Então ele levou ela tanto às alturas que ela se tornou mãe do Criador. Porque disseram que o filho é o Criador, é o Pai. E o Pai é o Filho. Então colocou essa rainha dos céus na estatura maior do que a criação, do que o Criador. A criatura foi maior que o Criador. Isso aí que é o cristianismo. E o judaísmo e o islamismo. E as demais religiões. Então eu vim quebrar isso aí. É sério? Isso?
E o espírito, segundo eles, né, do ídolo, né, se materializou no filho. Mas, porém, o filho não nasceu, porque a mãe era virgem. Então, essa trindade é satânica, provém de mentira. E quem é o pai da mentira? É esse falso profeta, o falso espírito, o espírito do erro, que a Escritura dita bem, e foi dado sobre eles o espírito do erro, do engano. Então é isso, você tem que entender. Por isso você tem que sair disso. Tem que ser bem radical nesse sentido. É abraçar-me e ao roxo e pronto. E abraçar e ao roxo não é só o nome, não. Tem que abraçar a pessoa do nome. O guerreiro, o gaboru, o guerreiro está aqui. Porque senão você vai abraçar um Yahushua, que esse mesmo conchavo de Satã o colocam somente ele na estatura lá em cima a vir. Depois de tudo terminado para ele levar um povo. Ou tirar um povo antes de uma grande destruição. Isso é mentira. Necessariamente o Messias, ele tem que vir e ele tem que dizer, eu sou o Messias. Ele tem que declarar, de quem é essa casa? Essa casa é minha. Eu sou o dono da casa. Ah, é? Sim. Você pode me explicar os detalhes de tudo? Eu posso. Aí eu explico tudo. Todos os meus ensinos estão aqui. Ó. E essa é a escritura, esse é o testamento que eu tenho. Essa é a minha herança. Ah, tá. E vamos conversar. E eles não têm isso. Então, as maiores religiões do mundo, todas as religiões, elas estão verdadeiramente fundamentadas, elas estão construídas em cima da areia. E o sopro da minha boca derruba elas. Só isso que foi pronunciado pelo maior, agora por mim, pelo Yahushua, derrubou todos os alicerces da grande prostituta. Que é a mãe de todas as prostituições da terra. Prostituição com os reis da terra. E tem a meretriz, né? Que é o judaísmo, né? E tem o filho delas, que é quem? Você sabe quem é, né? É o islamismo. As concubinas, as filhas, as filhinhas, são todas as demais doutrinas existentes na Terra. Todas as religiões, todos os espiritualistas, tudo que você vê aí, ó. Aí vem modernismo, iluminismo, né? Vem tudo isso aí, tudo que o homem veio trazendo. Tudo e tratava de grande idolatria. Porque eu venho muito simples, eu venho muito simplesinho. Eu venho a contradizer tudo que há de ciência na Terra e de organismos humanos, administrativos, governamentais e religiosos, econômicos e políticos e bélicos. Então, Shuolem, salvação, Shomayal. Shomayal. Se Shuolem é salvação, o que é Shoma? Shuolem é salvação. É o substantivo. E Shomayal é o lugar da salvação. Ou é você, o seu corpo, a sua morada eterna. E Shomayal, que vem o Shomayal, é em plural, né? São várias moradas eternas. E que as várias moradas eternas é uma só. É o corpo de Yahushua. É o Orro de Yahushua. E eu sou a cabeça. O que é a cabeça? Eu sou o limite. Não há nada acima de nós. E eu sou o limite superior à cabeça e o limite inferior, os meus pés. Que é o meu corpo. É você que está na terra. É o Aleph, a cabeça, e o Tav, os pés. Ou se quiser colocar o Tav,
o Aleph os pés e o Tav a cabeça, também tanto faz, não tem problema. Você abrindo os braços, é o Aleph e o Tav. Na horizontal e na vertical. Fechou o cosmos. As alturas, profundezas, a profundidade e os perímetros. Shomayal e Al-Husha, o Rim. E Al-Husha sou eu, né? O ser que salva, o Rim. Os seres criadores que salvam. Você está a salvar também. Porque você tem entendido meus ensinos. Você tem a capacidade de ensinar para salvar. Então, isso tudo é o meu título, né? Nossa, é grande, né? Vamos ler aqui. Vamos lá? E Al-Husha, Shuan, o nome Yahushua, Rod Shua, Gavorra, Shuaulen, Shomael, Rim. E se te ouvirem, porque são filhos de Al-Rim. Então, todos que te derem crédito, que são filhos meus, de Al-Rim, são filhos de Al-Rim. Mas quanto aos que não te ouvirem, para crerem, mas quantos aos que não te ouvirem para crer no Shuan e Al-Husha, porque não pertencem a Yahurim. Então, os que não te ouvirem para crer, eles te ouvem, mas não para crer. Eles não creram. A escrita aqui, ela é assim mesmo, tá? Não te ouviram para crer. Eles te ouviram, mas não para crer. Eles já deram a sentença. Ah, eu vou ouvir ele aqui, mas isso aí é balela. Ele já se entregou, ouído profundamente. No Shuan, no nome Al-Husha, porque não pertence a Yahurim, mas são filhos de serpentes e raça de víboras. Então, todos aqueles que não acreditarem em você, que anuncia a mim para eles, não se preocupe, não fique triste. Eles não são filhos de Yahurim, eles não são meus filhos, mas são filhos da serpente. Não fica triste e não baixa sua cabeça, marcha, segue adiante. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. E depois o outro morto deles lá vai enterrar eles. Faz o funeral, tal, e deixa para lá. Você prossegue em vida. Ó, falta 10 minutos. Não posso passar. Ó Yahuwah, dá-me forças para levar avante o Shuan do Maor e Al-Husha a todos os povos e nações na Damar. Ser tu comigo nas muitas aflições que tenho sofrido neste horror e Al-Husha, nesse corpo passageiro de carne e de sangue. E fortifica-me na Emunaú, em crer, em esperar, de possuir o meu novo horror e Al-Husha, o meu corpo eterno, que já se encontra, que está, se encontra nas tuas mãos, ó Elohim, meu, e da minha sua alenim, da minha salvação. Aminah o Haulu Yahu. Então, essa é uma tefilá de Yahushua. Yahushua, eu vou te mostrar essa tefilá, que é a que você fez. Né? Você está anunciando o meu nome, a mim, né, a pessoa, e você fez essa tefilá. Essa aqui, ó. Eu não ensinei os meus filhos a lutar, a esperar. Então, isso é o gemido do Ruha. Escuta. Ou Yahuwah, dá-me força para levar avante a sua da maior Yahushua a todos os povos e nações da Maya. Sai comigo nas muitas aflições que não tenho sofrido neste Yahushua, passageiro de carne e sangue, e fortifica-me na hora de possuir o meu novo olhar eterno, que se encontra em todas as mãos, Olohan, mal, Olhamel, meu, e da minha sua além, Aminah, Haul Yahu. Então vamos encerrar aqui. O Yahuwah.
Vamos encerrar assim, né? Vamos cobrir, né? Com meu sangue. O sangue derramado por todos vós. A guerra é assim, né, gente? Você tem que ter força. Você não pode perder a guerra, né? A batalha, né? Então foi assim, ó. Ó o carmesim, ó o sangue. Ó o vermelho. Aí você escuta o clamor de Yahusha em toda a terra. A oração de Yahusha. O tefilá de Yahusha. O Yahweh Abi. Dá-me forças para levar avante o Shuam do maior Yahushua a todos os povos e nações da Adamah. Ser comigo nas minhas aflições que tenho sofrido. Nesse orolhar passageiro de carne e de sangue, fortifica-me na emuná de possuir o meu novo orolhar eterno, que já se encontra, que já se encontra nas tuas mãos, ó Elohim meu e da minha Sholem, Aminal Haulo Yahoo. Traduzir a oração, vamos lá, até filar. O Yahoo, meu Pai, dá-me forças para levar avante o nome do Mestre Yahushua a todos os povos e nações da terra. Sejas comigo nas minhas aflições que tenho sofrido, neste corpo passageiro de carne e de sangue, e fortifica-me na emuná, na fé, de possuir o meu novo orolial eterno, de possuir o meu novo corpo eterno, que já se encontra nas tuas mãos, ó ser eterno Criador meu e da minha salvação. Sim, honra a Yahweh. Essa é a tefilá traduzida para você. Aonde eu disse fé, entenda-se, emuná, ol, crer em no Criador Yahweh. Aonde você ouviu já, entenda Yahweh, tempos cumprido antes do presente. Eu fiz essa tradução para as pessoas entenderem, né? Aqui é a escola, é a faculdade, é a universidade de Yahushua para todos os povos e nações. Aminal sim, uma concordância, né? E Haulu Yahu é honra a Yahu. Essa é a lição 52 do exílio para Yahshuru. Quem é Yahshuru? Toda a terra deve se alistar, se matricular, se inscrever na Universidade da Vida. Yahushua para todos os povos e nações.